falei, acho que é um resultado normal, né? Sei que o Fla-Flu é difícil falar isso, porque é um clássico, os dois times são muito fortes, né? Elencos muito qualificados, mas o Flamengo tem, na minha opinião, um elenco até mais forte que o Fluminense. Essa história será diferente de 2023. O Flamengo não toma gol de ninguém, aliás, houve uma análise muito boa. O Flamengo, Massa e Arnaldo, é uma máquina de não tomar gols. E na minha opinião, ontem, especialmente no segundo tempo, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense perdido, o Diniz improvisando demais, não deu certo. Só que na cabeça dele e dos técnicos que enxergam o futebol como ele, se o time for sólido, equilibrado e não levar gols, a capacidade ofensiva, e no Flamengo ele tem isso com a fartura tremenda, será decisiva. Ela não será apenas bonita, legal. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Dessa vez aqui eu trouxe um compilado aí, né, o que a mídia esportiva paulista dessa vez falou sobre essa vitória do Flamengo e essa grande atuação do Flamengo, principalmente no segundo tempo diante do Fluminense. E o Flamengo já é campeão virtualmente, né, da Taça Guanabara. Agora jogar o último jogo aí diante do Madureira e depois já pensando nas semifinais do Campeonato Estadual, né. Então, elogiaram muito o trabalho do Tite, questão de números, questão de como o Flamengo está se comportando e levando poucos gols, né, nesse primeiro trimestre de 2024. Então, sem mais enrolação aqui, vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando o seu like e depois deixa o teu comentário aqui embaixo aqui, o que você achou sobre os comentários sobre o nosso Mengão, beleza? Então, sem mais enrolação aí, e vamos embora com mais um vídeo e se inscreve no canal, né, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Tamo junto e vamos embora pro vídeo aí. Do que aquele jogo que você sabe que vai ter uma, duas chances. Tá mais desconcentrado, um pouco, mas não é desculpa. A finalização do atacante, ele tem que estar pronto para fazer. E eu vou falar, se eu vou finalizar, o Amoroso tá livre, mas vai livre, sozinho. Eu tô inteiro. Amoroso, desculpa aí, parceiro. Eu vou finalizar. A minha primeira opção é a finalização. Agora, se eu tiver um pouquinho de dúvida... Eu ainda vou finalizar. Aí se eu não tiver como, aí eu passo. Eu já tenho outro pensamento diferente do Luiz, né? Porque se você chega e pega um jogo, né, que dentro da sua cabeça o jogo é mais fraco, aí eu vou pra fazer 3, 4 gols. Ah, não, isso sim. Não entro relaxado, enquanto eu não poder distanciar na artilharia se eu estiver principalmente brigando por ela. Concordo com você. Entendeu? Porque cada vez que eu entrava em campo pra jogar, eu falava, eu tenho que fazer um golzinho hoje pra poder dar aquela, né, soltada na muscula. E depois, que nem o Luiz falou, começa... Eu tinha sede de gol também. Agora, uma realidade esse ano muito diferente do que acontecia no ano passado, e acho que isso passa totalmente pelo comando, Praz. Ontem, no momento da substituição, a gente viu ali que quando o Pedro fez o primeiro gol do Fla-Flu, ele faz ali a barriguinha, né? Vai ser papai, ele também, o Pedro mais uma vez. E o Gabigol, na hora da troca, faz uma brincadeira também com o Pedro, tal, brincando com a coisa do papai e tal, da filhinha que vem por aí e tal. Em outros tempos, a gente não via essa harmonia no elenco do Flamengo, né, Praz? Isso é sinal de que internamente a coisa em 2024 está muito mais calma do que 2023. Plera, tudo é comando, né, Plera? Tudo é comando. E assim, hoje tem comando, o Flamengo tem muito peso. Tem muito peso, tem, entre aspas, carta branca e tem força para fazer o que tem que fazer, para exigir o que tem que exigir. Porque a gente sabe que com um elenco desse tamanho, às vezes as vaidades elas afloram, e é natural, né? Eu, quando jogava, eu era vaidoso também, o Fábio também, e é da natureza do ser humano. Todo mundo quer entrar em campo e ser o melhor em campo, quer fazer o melhor, quer ser o melhor goleiro do Brasil, quer ser o melhor zagueiro. E é difícil lidar com isso, ainda mais no esporte, no futebol, que tem uma mídia muito grande, né? Mas o Tite é um cara que tem muita experiência e tem muito tamanho para lidar com isso. E eu acho que o grupo começa também a ver até onde tu pode ir. É que nem criança, vai testando os limites e aí... Isso acontece o tempo todo. E aí vê os limites que o treinador impõe e as diretrizes que o treinador impõe. E sabe que se não andar naquela linha, cara, pode ser quem for que não vai ter espaço dentro do grupo, né? E hoje, por exemplo, se você olhar o Gabigol lá, o subconsciente, lá o cara quer jogar.
Mas lá no fundo, ele sabe que hoje o Pedro vive uma fase melhor. Se você pegar o Bruno Henrique, por exemplo, a história dele no Flamengo é brilhante, fantástica, enfim, é um dos ídolos recentes do Flamengo, isso vai se perdurar pela história. Mas ele sabe que o momento do Cebolinha é melhor. Então é isso, né? Aquela questão de você colocar para jogar realmente aqueles caras que estão melhores. Então, assim, pode ter um bico daqui, um bico dali, mas o grupo, ele vai entender isso também. E o Fabinho, tem que ter, né, Fabinho? Tem que ter. Tu olhar pros caras desse nível aí, o cara ficar, tô tranquilo aqui no banco. Sim, é lógico que tem que ficar. Não pode. Ficar puto. Aí tem coisa errada. E do outro lado, gente, o Fluminense acumulando aí 11 clássicos estaduais sem conseguir uma vitória. A última foi justamente na decisão do estadual do ano passado, quando derrotou o Flamengo. Fábio Luciano, vamos lá, Fla-Flu ontem no Araca. E o Flamengo, ontem a gente pode dizer que passou na prova, tirou nota alta no teste, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo travado nos dois times, mas no segundo tempo, 2-0, ficou até barato pro Fluminense, não ficou, Capito? Ficou, bom, boa noite a você, Luiz, Amoroso, Prazão, boa noite a todos. Acho que é um resultado normal, né? Sei que o Fla-Flu é difícil falar isso, porque é um clássico, os dois times são muito fortes, né? Elencos muito qualificados. Mas o Flamengo tem, na minha opinião, um elenco até mais forte que o Fluminense. E também o Fluminense veio de um jogo muito desgastante, né? Contra a LDU, na altitude, enfim. A gente sabe como é jogar na altitude. Jogou com a Mesma base. A gente imaginou que o Diniz poderia até poupar alguns jogadores ou vir com um time ainda mais alternativo. Mas ele optou em colocar a maioria dos jogadores que estiveram nesse confronto contra a LDU. Primeiro tempo muito equilibrado, um jogo de muito meio campo, né? Os times tiveram pouca produção ofensiva e aí no segundo tempo manteve-se isso. O Flamengo melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas aí tem a genialidade de alguns jogadores, né, Plirra? O oportunismo do Pedro no primeiro gol, a jogada do segundo gol foi maravilhosa, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho o lance. Exatamente, 2 toques. Acho que, em termos coletivos, a jogada do final de semana. Sim, a jogada do final de semana. Mas é uma vitória que, pro tamanho do clássico, até pela proporção dos torcedores, né? Então, assim, o lado do Flamengo estava cheio, o Fluminense... acho que tá aguardando. Olha aí a jogada, ó. Meio de semana, é isso. Pintura. Do Arrascaeta de letra. 2 calcanhares. Exatamente, do Pedro e o gol do Cebolinha. Do goleiro. O Mineirão colaborou? Colaborou. Fábio colaborou, Fábio? Colaborou. Mas a jogada Ele achou tão bonito o lance que ele falou, essa bola tem que entrar. Vou dar um... Vai na altitude, eu tava voltando da altitude. Vou dar um Miguel, só pôr a mão de Miguel aqui. Ó quem vai responder aqui, ó. Ó quem vai responder aqui, ó. O Fábio não pega essa, né? Né, Prazito? Boa noite, Plirra. Companheiros da bancada, fã de esporte. Faz parte, Plirra. Infelizmente, a vida do goleiro faz parte. Foi um chute muito forte, mas o Fábio não conseguiu direcionar ela. Ele, na verdade, ele calculou mal, ele passou da bola, né? Ele caiu um pouco antes, calculou a trajetória dela, ela veio um pouco mais pro meio do gol. Ele tentou deixar a mão esquerda para ver se conseguia interceptar a bola, mas ela acabou entrando. Um dos destaques do Flamengo no jogo de ontem foi o Pedro, né? Um gol e a participação ali ativa no golaço do Cebolinha. E o Pedro já em 2 ocasiões recentes, a mais recente no meio da semana passada, vaiado ao ser substituído pelo Gabigol. Ontem ele de novo foi trocado pelo Gabriel Barbosa, mas ontem o Maracanã aplaudiu os dois, quem entrou e quem saiu. Acho que até mais ontem quem saiu. Mas não deve ser muito fácil conviver com isso não, né Luiz? O trocado pelo Gabriel Barbosa, mas ontem o Maracanã aplaudiu os dois, quem entrou e quem saiu. Acho que até mais ontem quem saiu. Mas não deve ser muito fácil conviver com isso não, né Luiz? O cara tem 7 jogos na temporada, 7 gols. Todo jogo tá brocando e muitas vezes não tem isso reconhecido. A gente vê que é meio dividido, né, a preferência, né? Uns preferem o Pedro, outros preferem o Gabigol. Vai pelo Gabigol, né? É difícil, né? O jogador que tá jogando, tá dando conta do recado, tá fazendo a sua parte, teve uma oscilaçãozinha, os jogos não andou tão bem, mas ainda assim é cumpridor do seu papel, que é fazer gol, tá fazendo gol. E ainda assim tem gente que critica. Pro jogador é um pouco frustrante ainda, ele fala que não, tudo das entrevistas, mas a gente sabe que não é legal, né? Você conta com o apoio do torcedor, a concorrência é grande, o Gabigol é um grande ídolo do Flamengo, mas mesmo assim você sabe que tá dando conta do recado e ainda o torcedor não tá contente, é um pouco Agora com
O Arnaldo, olha, 26 de fevereiro, hein? Tô vacinando aqui. Eu acho que tem Essa história será diferente de 2023. O Flamengo não toma gol de ninguém. Aliás, houve uma análise muito boa. O Flamengo, Massa e Arnaldo, é uma máquina de não tomar gols. E aí, meu amigo? Arnaldo vibra. Máquina de não tomar gols. Com um Adoro monte de jogador bom na frente, não vai perder de ninguém. É fundamental. É o contrário do que o Arnaldo fala, que não ganhava de ninguém. Não vai perder de ninguém. Sim, mas não ganhava de ninguém porque não se preocupava com esse detalhe, por exemplo, no ano passado, né? E não é um detalhe. Não, que é fundamental. E acho que mais do que comprar o discurso do Tite, mais de 2 gols por partida, com esse campeonato, fora o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, mais de 2 gols por jogo, acho que é uma coisa quase necessária. Mas os outros não fizeram, né? O Flamengo, o Vasco não fez. Tudo bem, mas assim... Nem o Fluminense fez. Tudo bem, mas acho que o Flamengo tem, de fato, jogadores melhores no setor ofensivo. Eu acho que o mais interessante, justamente, é essa coisa do time não ser vazado. Né? Eu acho eu entendo a frase do Tite sobre o outro lado, o equilíbrio, para ele não ficar com o rótulo que lá no Rio de Janeiro pesa um pouco de retranqueiro. Ele já teve que se responder algumas vezes sobre isso. E ele não precisa se envergonhar de ser um time... Se ele conseguisse transformar o Flamengo na melhor defesa do Brasil, ele está feito e vai ganhar boas possibilidades de ele ganhar. Se não tudo, bastante coisa. Né? Porque, de fato, o time do meio para frente tem muita opção, muita qualidade. Agora, sobre o jogo especificamente, é um pouco o que o Diniz falou e é a responsabilidade do Diniz. O desequilíbrio do primeiro tempo para o segundo tempo. De fato, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. Se você tem que trocar 3 jogadores da sua defesa no intervalo, né? Que já estava desfalcada a defesa. E aí, na minha concepção, o planejamento do Diniz para a semana ele foi equivocado. A escalação da altitude de Quito na quinta, com muito jogador veterano, perdendo alguns jogadores, e a repetição de quase todo mundo no domingo, 4 horas no Rio, sei lá, pouco tempo depois. 78 graus. Esse fator do intervalo, ele era previsível. Não sabia quem, se era o Massa, se era o Guga, se era o Arnaldo, se era o Tirone, se era o Marlon. Mas quem jogou na quinta provavelmente não ia aguentar o jogo todo. E, na verdade, na defesa ele só tirou o Marcelo e o Felipe Melo, né, do jogo porque não tinham condições, do jogo da quinta-feira. Massa, barbas de molho para todo mundo, hein? Cara, eu acho que o que mais chama atenção nesse Flamengo é o pra trás-mente. O pra frente-mente não surpreende. Quando você joga 11 jogos de campeonato estadual e toma um gol só, e o gol que você levou foi com o time sub-23, você precisa atentar para isso. Agora, também atentar e relativizar, porque o campeonato estadual do Rio é bem frágil, né? Quando você observa o Flamengo jogando contra Botafogo, Vasco e Fluminense, você observa essa consistência, porque não tomou gol de nenhum dos 3. E se ele enfrentar os 3 no Campeonato Brasileiro, tiver 2 vitórias e um empate nos 3 clássicos, ele vai fazer 7 de 9 pontos sem tomar gol. E esse é o segredo do Campeonato Brasileiro. Mata-mata tem um monte de outras coisas, outras questões, biriri, bororó. Por isso o Marcos Braz está falando grosso, vou perder 9 jogadores nas 9 rodadas, não sei o quê, não dá. O Flamengo está se articulando para mudar isso, porque ele também percebeu que contratou um monte de jogador e não tem reserva. Então, se você perder o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Pedro, o Varela, o Vinha, né? E mais 1 ou 2, são 8. Não tem reserva, não adianta, não há time que resista a isso. Né? Durante 9 rodadas no Campeonato Brasileiro, você vai sofrer muito, Nenê. Então, é por isso que o Flamengo está se articulando, está mexendo nisso. Então, é uma questão que o que me salta aos olhos é como esse time se defendeu contra o Fluminense. O primeiro tempo foi de domínio territorial do Flamengo, mas chance de gol mais quem teve foi o Fluminense. Uma de falta e o gol, que foi anulado corretamente. Bola parada, o Fluminense começou a chegar. Conseguiu chegar. Mas teve um domínio do Flamengo na saída de bola do Fluminense. O Flamengo não soube aproveitar. E isso, cara, tecnicamente, uma hora vai aproveitar. Com as mudanças que o Diniz fez, o Fluminense achou por bem marcar o Flamengo no campo do Flamengo. E aí separou, ficou um Fluminense pra cá, outro Fluminense pra cá, né? Igual o bolo de cenoura. Você pega, tira o recheio em cima, fica o bolo e o recheio fica ali. O recheio do Fluminense ficou no ataque e o bolo ficou aberto. Bastou uma bola do Arrascaeta
para ele dominar a bola, girar, e aí se abre o jogo. O gol que vocês estão vendo, que vocês vão ver daqui a pouco, ele não sai de forma milimetricamente trabalhada e tal. Por que ele sai? Porque tem 6 jogadores do Flamengo dentro da área, e a bola bate e rebate, vai sobrar para quem? Para um jogador do Flamengo. E aí sobrou, né? Aí, nós estamos vendo o lance do gol agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro da área, 1, 2, 3, 4, 5. Vai sobrar pro Pedro. Ainda você tem o De La Cruz e o De La Cruz dando apoio para pegar o rebote. O segundo gol é pornográfico. Por quê? Veja o comportamento do De La Cruz, como ele sai, ó lá. Vai buscar. Ó, saiu de 1, saiu de 2, achou o passe. Aí acabou, não segura mais. E o Fábio falhou. Também tem isso, né? Mas se a gente olhar para a construção da jogada, a construção mostra um segundo homem de meio, né? Que é o De La Cruz, que é capaz de fazer isso. Por isso que era um jogador tão importante. Porque o De La Cruz, cara, é igual a relação da formiga, entendeu? No formigueiro. Ele faz esse trabalho que a gente vai ver depois, quando sai o gol. Porque talvez não seja assistência dele, talvez não seja um gol dele, pode ser também, mas o que ele faz quando ele sai do campo de defesa, carrega a bola, traz 2 marcadores com ele, dá o passe, clareia o jogo, é fundamental. Colocando tudo isso, relativizo porque o Fluminense está em frangalhos, viagem, altitude, desgaste, teve que mudar 3 jogadores. Não vai ser este jogo vai ser diferente se for na final. Entendeu? Assim como o jogo Flamengo e Vasco vai ser diferente, como foi na fase de classificação, que o Vasco jogou bem, o Flamengo jogou melhor, mas não ganhou. Então, é óbvio que tem que ter calma e tranquilidade. Agora, esperar um pouco, mas realmente o que se vê é um time equilibrado, principalmente para trás. O Paulo César aqui, você vê como diz o Arnaldo, né? Vasco e Botafogo que ganhou no final. Então, é curiosa a situação, né? Porque o Tite tinha eleito o Gerson novo capitão do time. Pois é. O Gerson jogava. Aí o Gerson tem um problema, vai precisar passar por uma cirurgia e tal. Aí, na necessidade, ele coloca o De La Cruz na função do Gerson. Mas, em nenhum momento no time titular ele abre mão do Luiz Araújo. E Cebolinha. E nem, não, Cebolinha. O tempo todo. Cebolinha, acho que nem... Porque o Cebolinha, o rubro-negro, acho que já assimilou, já engoliu. Né? Gostamos. Ainda mais depois de fazer gol no Fla-Flu e tal. Aliás, ele faz o gol quando ele tá na ponta direita, já tinha entrado o Bruno Henrique e ele já não insiste. Ele tem feito isso. Não insistiu o Bruno Henrique mais na direita, tá certo, Tite. Isso. Mas para jogar Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, os pontas têm que marcar. E é o que eles fazem. O Cebolinha e o Luiz Araújo, né? Então, essa situação que a gente ficou falando, era o dilema da sua torcida do rubro-negro. Não, porque os pontas, não fazia sentido colocar o De La Cruz como ponta, do jeito que o Tite enxerga o futebol hoje, mas na cabeça do Tite não faz sentido abrir mão dos pontos. Então, o Luiz Araújo ganha pontos nessa disputa aí. Os dois são quase que todos os jogos substituídos. Exato. Porque eles se esfaltam o tempo todo, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Exato. Mas é uma forma de atuar. Acho que agora ele encontrou uma formação até o Gerson ter condição. Aí depois é uma outra conversa. Mas acho que é uma formação com o Gabigol, pensa bem, hein? Com o Gerson fora, com o Gabigol no banco, com o Bruno Henrique no banco. Essa é a formação que ele encontrou. E, como sempre, no mesmo tom, ganhando, perdendo, empatando. Aliás, perder não é muito a característica do Flamengo ultimamente. É uma equipe que está começando a se consolidar com esses reforços. E, na minha opinião, ontem, especialmente no segundo tempo, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense perdido, o Diniz improvisando demais, não deu certo. E o Flamengo aproveitando as oportunidades, o time cada dia mais entrosado. Não é a dinâmica de jogo que está aparecendo. Que coisa linda, o gol do Pedro, mas principalmente o passe que ele dá para o Cebolinha, não é? Então é um time que agora está mostrando já mais maturidade, os jogadores estão se conhecendo, os atletas necessários chegaram e o Flamengo vai dar trabalho nessa temporada, como deu ontem para o Fluminense. Um jogo mais vistoso, do jeito que o torcedor gosta, né? Não só o resultado que, aos olhos do Tite, acho que de todos, né, é o mais importante, mas plasticamente o time tem jogado bem. Esse gol é uma prova disso, a aproximação de 3 jogadores, que a finalização do Everton Cebolinha, que nem vinha fazendo um jogo tão bom assim,
mas ele se movimenta muito, ele busca muito o jogo, e aí teve acho que ele contou também com a falha do Fábio ali. O Fábio teve que espalmar a bola, ela acaba não saindo da forma que ele gostaria. O Flamengo ele foi muito mais vertical, muito mais agressivo do que o Fluminense. O Fluminense com um time alternativo, posse de bola, muito volume de jogo, mas poucas finalizações. Mas não tão alternativo assim, né? Um time que não era reserva. O Fábio, irreconhecível, um jogador que a gente viu ano passado brilhar, não é? E sendo muito elogiado, mas não estava bem na partida, como o sistema defensivo do Fluminense deixa a desejar. Agora, o zagueiro do Flu, que é o Thiago Santos, até faz um gol, mas a anulagem rapidamente dá o impedimento, anula um gol, e a gente vai mostrar aí esse lance. Foi no comecinho do jogo, poderia ter mudado, talvez, a história da partida, mas acabou que a arbitragem viu que o lance foi irregular. A princípio, eles estavam analisando a transmissão já não na origem da jogada, que foi ali no cruzamento do Douglas Costa. No final, o impedimento acontece quando o Douglas Costa recebe a bola agora, Luirão, ó. E aí ele faz o cruzamento e aí tem 4 jogadores da linha de frente de defesa do Flamengo. Porque eles estavam pensando ali que o Martinelli tinha feito ali a falta ou interferido no lance e tudo mais. Mas foi justamente naquele cruzamento do Douglas Costa que tinham 4 jogadores do... Aí, ó. Tinham 4 jogadores do Flamengo à frente da linha de defesa do Flamengo. Bem anulado o gol. A arbitragem rapidamente anulou e, na sequência, o Flamengo foi cada vez mais encontrando espaços na partida. Aproveitando as oportunidades. O Fluminense, com esse jeito de jogar, de sair jogando, de ter muito volume de jogo, o Flamengo muitas vezes baixava suas linhas até o meio de campo e aí quando roubava a bola saía com velocidade. Até porque tinha, em algum momento ali, o Luiz Araújo de um lado, o Everton Cebolinha do outro, o Pedro, que fez uma boa partida, e o Arrascaeta com uma liberdade ao lado do Cruz. Um clássico bem controlado, bem a cara do Flamengo, né? Um jogo que os jogadores deixaram nos moldes que o Tite gosta, não é mesmo? Agora, treinadores, para a gente continuar esse papo, para a gente voltar ao debate aqui, falando de laterais, né? Ah, pensei que você ia falar do gramado. Não ia nem entrar. Fica à vontade, se você quiser comentar sobre o gramado, mas eu ia falar sobre uma questão. Não? Eu ia falar sobre uma questão de laterais. Acho que na lateral esquerda acabou essa discussão. Tem Ayrton Lucas e Vinha ali no Flamengo, laterais com características diferentes, um de seleção e o outro que já tem um espaço bem construído. O Ayrton Lucas tem jogado muito bem, mas do outro lado tem a evolução de um lateral muito questionado, que é o Varela. Na mão do Tite, depois de algum tempo, ele parece começar a dar sinais de sustentação. É mérito dessa gestão, dessa comissão? O que se modificou nesse Flamengo para que o futebol do Varela pudesse aparecer? A diretoria do Flamengo, ela olha muito para grandes nomes, grandes valores. Jogador que ela pega em aeroporto, tem 7 pessoas na mesa de coletiva e ela olha pouco para necessidades. Então ela fica ali torcendo. Sorte que dessa vez ela torce pelo trabalho do Tite, que é um cara competente. Porque o Varela, por melhor que ele possa apresentar de evolução, ele não é, por exemplo, top 4 ou 5 de laterais de futebol brasileiro. Eu penso que quando você forma um elenco como o Flamengo, você tem que ter top 2, top 3 em todas as posições. Então tem muito de acreditar no que o Tite pode fazer. Mas há uma carência no elenco. Há uma carência no elenco do Flamengo para aquele setor. Mas eu vou te responder ali. Igual o Cudê respondeu na coletiva sobre o René. Quem é esse lateral? Quem é esse cara para contratar hoje no Brasil? Mas o Flamengo. O Varela faz tudo que o Tite pede também. Exatamente. Mas o Tite falaria igualzinho o Cudê. Ou fora dele. O Flamengo não contrata só no Brasil. E aí a resposta não pode ser, mas não tem outro, não. A resposta é, você tem um departamento para mapear, você sabe que tem uma carência ali desde o ano passado, você tem capacidade de investimento. Você não pode virar e falar, mas no Brasil não tem outro. Aliás, no Brasil tem outro. Se você quiser começar pelo Brasil, você tem outro. Você vai bater em outros clubes e vai tirar. Agora, eu acho que você precisa prospectar muito mais. Agora, o Varela não tem culpa disso. O Varela está lá. E ele está lá fazendo muito bem o dele. Eu acho que ele tem ido muito bem em 2 situações específicas. Ele está conseguindo se entender com a Ayrton, porque nunca é um futebol de que os dois que sobem juntos. Sim. Então ele está conseguindo entender e equilibrar isso muito bem para servir ao time. O time do Flamengo hoje tem uma proteção melhor e você precisa ter uma proteção. E o Tite preza muito essa proteção para ele não ser um cara exposto por ali. E acho que a partir do momento daquele destaque inicial até que eu falei do Flamengo, quando o Flamengo se comporta mais como time,
Flamengo era um time que você sempre estava falando, estava estourando coisa no corredor direito. Não tinha um sistema defensivo estabelecido. Então a coisa estourava por onde é mais frágil. Os times já iam para jogar por ali. Então quando você tem um sistema defensivo um pouco mais estabelecido, você expõe menos um cara como o Varela. Então acho que tudo isso ajuda a combinar. Agora, é você apostar muito no trabalho do Tite, que vai resolver esse time mais sólido, para ficar com o Varela por ali. Eu acho que o Flamengo poderia ter ido um pouco melhor nesse mercado. Não dá para dizer que está tudo bem agora, porque o Varela está apresentando uma evolução. Eu acho que quando a gente fala de ter 2 opções em quase todas as posições, você também poderia ter na lateral. Mas é isso, é uma questão de mercado, não tem a ver com o jogador, com o atleta Varela, que fez um bom jogo hoje, né? O segundo gol tem uma questão estrutural do time que ajuda a entender esse funcionamento do Flamengo, que eu imagino que vai ser daqui para frente. Com a saída do Gerson, o De La Cruz vindo de trás é muito diferente. Desculpa, Breler, só para a gente esclarecer, né? O Gerson, para quem não sabe, vai ter que passar por uma cirurgia por conta de um problema renal e pelo menos até o final do Carioca não joga. Por isso que o Breler fala em saída, né? Então agora não dá para contar com o Gerson. A opção natural é o De La Cruz jogando por ali e a fluidez do time... Jogando muito bem, né? Não, se comparar o De La Cruz aberto pelo lado direito com o De La Cruz como segundo volante, vindo de trás, enxergando o jogo, podendo dialogar e acionar o Arrascaeta. Facilita o jogo. Exato. Facilita o jogo. E flui melhor com os 2 pontas. É um Flamengo mais bem resolvido com o jogaria De La por Cruz dentro ou aberto? Eu abro o Gerson hoje. Quando ele jogou aberto, ele foi melhor. Eu abro o Gerson porque eu já vi o Gerson melhor 24. Assim e eu vejo o De La Cruz melhor por dentro. E outra coisa, é um De La Cruz por dentro... muito facilita muito com a bola, mas é um time também muito compacto hoje, que era uma coisa que se debateu. Isso. E quando pegar um time do Tite. Muito compacto hoje. Então, quando a gente fala de cara de time, é isso. O Varela se beneficia. Os laterais crescem. O De La Cruz que é exatamente o volante, marcador. A linha de zaga está mais protegida. Então, é um time com cara de Tite. Muito provavelmente. Com cara de time também. As críticas, os comentários que o Tite mais ouviu desde que ele aceitou voltar a trabalhar no ano passado, pensando em 2024, foi em relação ao momento sem bola do Flamengo, a permissividade, os defeitos defensivos, a quantidade de gols, as finalizações que o Flamengo cedia do gol anulado, do Tite durante um ano inteiro. O Tite sempre foi um cara especialista na linha de 4, chamado de retranqueiro durante um razoável trecho da sua carreira, durante um período do período, creio, de maneira correta, só que as coisas foram mudando e evoluindo. Mas ele continua sendo um treinador que prefere equipes equilibradas àquelas que entram em campo para dar espetáculo. Ele quer o espetáculo. Só que na cabeça dele e dos técnicos que enxergam o futebol como ele, se o time for sólido, equilibrado e não levar gols, a capacidade ofensiva, e no Flamengo ele tem isso com a fartura tremenda, será decisiva. Ela não será apenas bonita, legal, simpática, a torcida vai gostar, vai ser decisivo. Então você entra num clássico como esse Fla-Flu, diante de um time que vai ter mais a bola, vai querer dar as cartas no jogo. Se você conseguir se defender, se você conseguir conter esse time, aquilo que a sua equipe pode fazer ofensivamente será decisivo. Será suficiente para ganhar o jogo. E foi o que aconteceu hoje, foi o que aconteceu na rodada anterior contra uma equipe muito mais frágil, na comparação direta técnica com o Flamengo, Boa Vista. Mas as atuações começam a ter um padrão. E aí, o tamanho dele como treinador faz com que a novela, odeio essa palavra, mas não teve jeito, eu ia usar narrativa, saiu novela. Também odeio narrativa. Mas está tudo bem, está perdoado e está tudo bem. Gabriel Pedro. Nossa. Embrólio, quer usar embrólio? O Gabriel tem uma promessa para o Zico. Vou fazer 35 gols. Se ele não entrar em campo, ele não vai fazer 35 gols, ele não vai fazer nenhum. Sim. Então é uma tensão. E outra coisa, o Pedro Henrique é um jogador tão idolatrado, talvez não por uma parte mais jovem da torcida do Flamengo, que adora ou sempre adorou, porque depois do ano passado já não dá para entender, né, se o Gabriel é ídolo ou não. Né? As pessoas queriam que ele estivesse fora do Flamengo por causa de um ano abaixo do seu normal. Mas se a gente lembrar Mas agora que ele está no banco, já tem muito torcedor incomodado. Isso. Porque tem o torcedor. O jogo contra o Boa Vista foi assim. Tem o torcedor que prefere um, tem o torcedor que prefere o outro. E tem o torcedor que, independentemente de um ou outro, prefere o que está no banco, para poder vaiar o que está saindo e aplaudir quem está entrando. Funciona assim. A conversa é assim. Mas em relação ao Bruno Henrique,
é a mesma coisa, ele também não é um titular nesse momento. Perfeito. Olha, hoje não foi o caso, né? Hoje, quando o Pedro sai, a torcida do Flamengo está recém comemorando ainda o gol, então ele acaba saindo aplaudindo para a entrada do Gabriel. 2 horas de programa é muito ou pouco? Então, é isso aí, nação. Espero que você tenha gostado desse compilado aí, o que a mídia paulista falou e repercutiu sobre essa grande vitória do Flamengo aí. Foi, no primeiro tempo, foi um jogo meio sem graça, né? Sem grandes chances, né? Tirada para ambos os lados. Já no segundo tempo, o jogo foi totalmente diferente, né? O Flamengo conseguiu abrir o placar com o Pedro e no segundo tempo conseguiu fechar o caixão aí com 2-0 com uma linda jogada do Flamengo. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e a finalização de Cebolinha. E ele fez um gol, laço, né? A jogada em si foi uma jogada muito bonita e que terminou no chutaço do Cebolinha, que o Fábio, obviamente, né? Colaborou muito no gol do Flamengo aí, mas faz parte. O chute foi forte, ele acabou frangando aí, mas faz parte aí. O Flamengo vence, agora é esperar seu... Obviamente, falei isso de novo, mas tudo bem. Esperando o seu adversário, né, nas semifinais. Quem terminar na 4ª colocação do Campeonato Estadual, até o momento, né, da Taça Guanabara, vai enfrentar o Flamengo. Até o momento está entre Botafogo ou Vasco da Gama, né? Um desses dois deve ser o adversário do Flamengo nessa semifinal, beleza? E deixa nos comentários quem você prefere, Vasco, Flamengo ou Nova Iguaçu, porque tem essa possibilidade também, né? Beleza? Tamo junto aí.